Desde que visitamos a Chapada dos Veadeiros no ano passado, tivemos certeza que queríamos conhecer mais do Cerrado brasileiro. Tivemos uma experiência maravilhosa por Goiás. Com sorte, nascemos brasileiros e aqui temos diversas outras chapadas para aproveitar. Assim, decidimos que nossa segunda chapada seria a das Mesas, no Maranhão. Optamos por chegar lá da maneira mais rápida, então partimos para o aeroporto. Fizemos um trajeto com escala, foram 2 voos de mais ou menos 1h30 cada para chegarmos na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Sim, a cidade da rainha do skate, Raíssa Leal. Depois de aterrissarmos, ainda rodamos mais 3 horas de carro até nosso destino final, a cidade de Carolina. Bom dia, galera, beleza? Primeiro dia aqui oficialmente, ansioso já. Hoje a gente vai visitar uma nascente de manhã. Pela manhãzinha vai ser uma nascente bem bonita, águas cristalinas e bem azulada. E à tarde, 2 cachoeiras bem grandes. A gente está fazendo tudo isso com uma empresa, a gente fechou um pacote. Eu dei uma pesquisada de fazer tudo por nossa conta, né? Eu normalmente prefiro fazer assim, mas aqui eu vi que as estradas precisaria alugar carro 4x4 para algumas cachoeiras. Não achei tanta informação para alguns passeios que eu queria. Então, no final das contas, eu achei melhor. A gente fechou com a Companhia do Cerrado, todo um pacote, então a gente já está com o roteiro todo pronto. Estamos bem ansiosos e agora tomar café, né? Porque não dá para fazer passeio de barriga vazia. Saindo da pousada, pegamos a Transamazônica, de onde víamos o Morro do Chapéu, e uma estrada de terra. Logo, estávamos na entrada para o Encanto Azul. E que encanto! O azul da água se dá pelo quartzo no solo. Azul assim só havíamos visto em Bonito, no Mato Grosso. Ficamos maravilhados. Voltamos alguns quilômetros na mesma estrada de terra e logo chegamos no complexo Poço Azul. Nessa hora o sol já estava bem forte. Aproveitamos para retocar o protetor e partimos para o segundo poço do dia. Quando chegamos, nos deparamos com uma água levemente mais esverdeada que a do outro poço, mas o encanto foi o mesmo. Nosso último encontro do dia foi a Cachoeira da Santa Bárbara, casa de muitos andorinhões. E que casona! Depois de visitar 2 nascentes e 2 poções, uma cachoeira bem bonita, cheio de fome, né? Vamos comer. E é isso. Bora comer. Almoçamos, descansamos e voltamos para a pousada já no fim do dia. Acordamos cedo e fomos tomar aquele café da manhã reforçado para aguentar os passeios da manhã. Fomos visitar o Portal da Chapada, que ficava só alguns quilômetros de distância da nossa pousada.
Lá no topo encontramos uma vista linda. O formato do portal lembra o mapa do estado de Tocantins, e se virar de ponta cabeça, dá até para dizer que parece o mapa do Brasil também. Andamos mais um pouco e chegamos em outro mirante que tinha uma ótima vista do Morro do Chapéu. É o símbolo da Chapada das Mesas. Dessa vez não subimos nele, mas tem roteiros que incluem essa caminhada que falam ser um pouco mais difícil. Voltamos para o carro e seguimos na mesma estrada, a BR-010, até o Complexo da Pedra Caída. Lá no complexo, fomos direto para a Cachoeira do Capelão. Parte do caminho era por dentro do leito do rio, a coisa mais linda. Essa cachoeira é muito bonita. O nome Capelão é em homenagem a uma espécie de macaco que vive aos arredores dessa cachoeira, então não deixei de fazer umas macaquices. Saindo de lá, fomos visitar a Cachoeira da Caverna. Tem uma cachoeira lá no final dessa caverna aqui, ó. Lá dentro. E para fechar com chave de ouro depois dessas duas cachoeiras indescritíveis, fomos para o santuário. Está na cachoeira do santuário agora. Muito legal. Fresquinho, lá fora tá muito quente. Para dentro desse corredor ficava a imponente Cachoeira do Santuário. Era tanta água que não conseguimos gravar nada. Lá dentro, as paredes eram inteiramente gravadas com nomes em uma caligrafia padronizada, um cenário de filme. Nos contaram que aquelas marcas eram resquícios dos rituais indígenas que eram feitos ali. Não à toa, o lugar era realmente mágico. Quente, né? Você tá deitado aí nesse calor? Tá quantos graus você acha? 45. 45 graus. Sensação térmica de 60. Exatamente, era isso que eu ia falar. Faz 1 hora que eu não me mexo daqui. Tô tipo aqueles animais do deserto que anda bem devagar, todo movimento bem. Tá muito calor. No fim do dia, fomos ver o pôr do sol à beira do rio Tocantins. Nós estávamos em Carolina, no Maranhão, e lá do outro lado do rio víamos outro estado, Tocantins. Nesse dia, as cachoeiras que visitamos eram em locais bem remotos. O caminho de terra tinha 50 quilômetros por dentro do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Parque que foi criado graças à união dos moradores da região. Como nos contou o Ebert, nativo de lá, os moradores, percebendo o avanço do agro, se uniram e foram para Brasília lutar pela preservação do território. Só assim, a criação desse Parque Nacional saiu do papel em 2005. Vale ressaltar que, como disse o Roberto, nosso outro guia também de Carolina, os moradores do parque vivem lá porque querem e gostam, não por falta de opção. Algumas horas depois, contando com a atração do 4x4 e muita habilidade do guia, fomos direto para a Cachoeira do Salomão.
Nessa cachoeira pudemos não só aproveitar a vista de frente, mas também explorar por trás da queda, onde batia uma brisa bem gelada. A vegetação de lá criava um mundo próprio, um tanto encantado. No fim, o friozinho que passamos valeu a pena. Almoçamos em boa companhia por lá e seguimos para a Cachoeira do Prata. E o Prata foi mais uma cachoeira maravilhosa, com a água na temperatura ideal para encerrarmos o nosso dia. De lá voltamos direto para a pousada. No último dia de passeio, acordamos mais cedo porque íamos fazer uma trilha de 7 km pelo Cerrado. Iniciamos a caminhada numa mata mais fechada. Vai ser plana? Assim ou vai subir? Iríamos subir um tanto ainda. E à medida que nos afastávamos dos corpos d'água, o bioma típico do Cerrado ia se mostrando mais aberto, mais quente e mais seco, com árvores características como a caraíba e o pequi. O primeiro ponto de parada foi um mirante do Olho de Órion, com uma vista impressionante do Cerrado maranhense, além da brisa fresca recompensante. A segunda parada foi a Pedra do Surf, onde tivemos mais uma vista gratificante do bioma local. Seguindo na trilha, uma diferença bem notável em relação ao que vimos em Veadeiros é que o solo das mesas é muito mais arenoso. Durante a caminhada, era muito interessante perceber a clara mudança de bioma quando havia algum corpo d'água próximo. Víamos o cerrado se transformando em uma mata ciliar, que ficava muito mais fechada. E assim foi nas duas paradas de banho. Primeiro no poço, onde observamos a água nascendo através das paredes rochosas, e depois na Cachoeira do Tapuí, que ficava mais para o fim da trilha. Já fizemos a trilha já, que chegou até o primeiro poço. Agora a gente está indo para a Cachoeira do Tapuí. Tá quente, mas pelo menos a blusinha já tá molhada já. Quando chegamos na Tapuí, depois de passar por tantos locais vislumbrantes, a Chapada das Mesas ainda tinha mais uma surpresa. Uma queda d'água acompanhada de um cânion. Após os banhos refrescantes, chegamos até o ponto final da trilha circular, onde reencontramos nosso carro para voltar para a cidade de Carolina. Carolina fica às margens do rio Tocantins, então não poderíamos ir embora de lá sem um passeio de barco. Foi um passeio simples, com direito a banho,
e uma vista incrível do pôr do sol. E assim, essa viagem chegou ao fim. Não esperávamos encontrar paisagens tão diversas e tão preservadas por lá. Amamos cada um dos passeios do nosso roteiro. Depois de vivenciarmos a condição das estradas e a falta de sinalização, achamos muito acertada a decisão de ter fechado o pacote com a agência. Essa escolha também nos possibilitou compartilhar essa experiência com outras pessoas, visitantes e locais. Como o Brasil é enorme e exuberante em suas diferentes paisagens e culturas, e que maravilhoso poder conhecer tudo isso e saber que ainda há muito mais para viver por aqui. Viva o nosso país, e que nossas experiências nos inspirem a ser um povo unido e organizado.